Que Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui apresentando a você um convite. Queremos levar até você a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode te levar à presença de Deus para uma comunhão eterna. Que você esteja atento às palavras e a tudo que você vai ouvir, porque aqui está a proposta de Deus para te reintegrar na eternidade com Ele. Tenha um bom momento com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse povo diz, não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse povo diz, não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O Senhor falou por meio dos profetas. Não é tempo de preocupar-se com suas próprias coisas, nem de habitar em casas apaineladas. Enquanto minha casa permanece em ruínas, olhe o vosso passado. Semeavam muito e não colheram, comem, mas estão famintos, vestem-se, mas estão despidos. O dinheiro ganho desaparece. Abandonem suas vontades, suba ao monte, edificai a casa dela, me agradarei, diz o Senhor dos exércitos. Abandonem suas vontades, suba ao monte e edificai a casa dela, me agradarei, diz o Senhor dos exércitos. Deus é fiel e guarda os seus filhos. Salmos 121, nele está escrito: grande promessa e grande paz nos dá estas palavras. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Convido a ti agora a reclinar tua cabeça, fechar teus olhos
E repita comigo esta oração em voz alta. Amado Deus, chego a Ti para declarar que o Senhor Jesus Cristo é Teu Filho e que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Por meio do sangue derramado eu recebo o Teu perdão por todos os pecados que cometi. Me arrependo desta vida de pecados e Te convido para ser o único Senhor e Salvador da minha vida. Te peço, meu Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Te agradeço, meu Deus, pela minha salvação. Amém. João 14, verso 6. Eu queria ler essa passagem com todos vocês, porque Deus fala muito forte a todos os homens através dessa palavra. É importante a gente verificar os ensinamentos que saem do nosso Criador, do nosso Deus. Veja, se Ele é Criador, com certeza Ele entende muito bem deste ser que é o homem, e só Ele tem autoridade, tem conhecimento, revelação a respeito da nossa pessoa, porque nós somos um produto de Deus. E nós precisamos lembrar disso a cada dia, para que a nossa mente tradicional, humanista, saia desses padrões terrenos, para que a verdade de Deus possa entrar na nossa mente e descortinar os meios, as maneiras de nós vencermos nessa vida terrena. Hoje não são poucos, quase a totalidade desta geração tem problemas, sofrimentos, aflições, privações, e a gente percebe o mundo está incontrolável. A gente percebe claramente as autoridades, os governos já não conseguem conter a violência, a imundícia, a sujeira, a corrupção, tudo está degradado. E a única maneira de nós escaparmos e nos livrarmos em parte dessas coisas ruins e malignas, nós temos que abrir o nosso coração e colocar também Deus na nossa agenda diária. É necessário fazer isso, para que nós possamos melhorar nossa qualidade de viver até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que está tão próxima já. Se foi profetizado que Ele viria e veio, morreu, ressuscitou, ascendeu, também lá no Velho Testamento diz, Ele voltará. Para que Ele vai voltar? Para fazer a mesma coisa que já fez? Não. Quando Ele veio a primeira vez, Ele veio trazer salvação para o homem, uma proposta para o homem se livrar da sua própria natureza humana, decaída, e que tem grande potencial de nos colocar em apuros nessa vida. Então a proposta, Deus não deixou o homem desamparado. Cada geração Deus se apresenta ao homem com um plano de salvação para ele. Porque nós não nascemos salvos do ventre da nossa mãe. Pelo contrário, nós nascemos separados de Deus e em pecado, por causa da natureza caída que foi introjetada pelo pecado no homem, lá nos primórdios da civilização humana. Pois agora, irmãos, eu vejo muito e já vi muito isso, porque eu conheci Jesus Cristo, eu tinha 36 anos, eu quero dizer para você. Não é que conheci Jesus Cristo. Na verdade, eu aceitei a me entregar para Jesus Cristo com 36 anos, quando eu fiz uma decisão na minha vida
que iria buscar esta salvação que Deus oferta a todos os homens. E eu me decidi na vida a fazer isso. Quero dizer para os irmãos que faz 20 e poucos anos, 22 anos, foi a melhor decisão e o melhor caminho e a melhor experiência de toda a minha vida foi essa. Eu não tenho dúvida para afirmar essas coisas. E sempre naquela época em que eu não era cristão, eu lembro de ditados populares que diziam assim: todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. Eu ouvia muito isso. E quando eu cheguei aos meus 30 anos, por aí, eu estava cansado de tanto sofrimento, de tanto problema, de tanta dificuldade. E eu, como ouvia aquele ditado popular, todas as religiões são boas e todos levam a Deus. E aí eu comecei uma correria em busca de Deus. E entrei em várias religiões, que é incontável o número. Nem me lembro mais de tantas que eu busquei, porque eu estava com uma grande dor constante na minha vida, né? Dificuldades de tudo que é lado, sofrimento intenso. E nessas horas, quando essas coisas ruins pegam a gente se volta para Deus ligeiro, né? E eu me voltei. Só que eu comecei a procurar Deus porque eu ouvia todas as religiões são boas e todos levam a Deus. Eu fui atrás desse ditado popular, eu lembro. E eu passei por dezenas de religiões. Estudava. Quando eu via que não tinha Deus, eu abandonava e ia para outra. Quando eu via que não tinha Deus, eu abandonava e ia para outra. E passei por muitas, você não tem ideia. E aí eu vi que aquele ditado popular não é verdadeiro. Porque quando eu comecei, que eu cheguei na palavra de Deus na Bíblia, e eu ouvi-me dizer, através desse versículo que eu quero compartilhar com vocês aqui, João 14:6, vamos dar uma olhada nessa palavra. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Poxa, aquele ditado caiu por terra na minha vida. E eu fui dando jeito de tirar aquelas coisas da minha mente, daquelas crenças falsas, que aquilo não é verdade. E eu, desde pequeno, sabia que a Bíblia era a palavra de Deus. Eu sabia, só que eu não dava importância, não sei porquê. Mas quando eu cheguei nesse versículo aqui, eu senti uma testificação íntima de que isso aqui era a verdade. Porque eu sempre andava em busca de Deus, só que eu não achava Deus. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, a palavra de Deus, eu vi que eu tinha achado algo como bem diferente de todas as experiências que eu tive naquelas religiões que eu passei. Porque cada vez que eu li a Bíblia, algo correspondia aqui dentro de mim de uma maneira muito forte, intensa, confortadora. Eu sentia sede, alegria de ler a Bíblia. Era uma coisa muito estranha. Nunca tinha lido. Mas cada vez que meus olhos tocavam aqui, essa palavra, aqui dentro melhorava uma coisa. Incrível, não tem explicação isso. E eu estou estudando a Bíblia até hoje, faz 22 anos. Porque eu achei aqui neste livro as palavras da sabedoria, as palavras eternas de Deus que dão conselhos preciosos para que a minha vida fique da melhor maneira neste tempo que me resta aqui na terra. E eu quero dizer, não estaria mais aqui, já estaria morto se eu não tivesse encontrado Cristo aos 36. Hoje eu estou com 58. Então veja bem, eu já estava morto. Eu sei que eu não teria resistido àquelas opressões, aqueles sofrimentos todos, aquela falta de sentido na vida. Tudo isso foi desvanecendo, foi
dissipando, foi terminando, e a paz de Cristo começou a entrar no meu coração. E eu comecei a olhar o mundo de maneira diferente, com mais sabedoria para lidar com as coisas. Eu comecei a aprender a me relacionar mais com as pessoas, peguei mais habilidade no trato do relacionamento, que eu era muito difícil. Eu comecei a perceber que as festas noturnas, as bebidas, as coisas, começaram a perder o sabor, aqueles desejos, aquelas vontades mundanas, né? Aquilo foi arrefecendo, eu comecei a achar aquilo muito enfadonho, sem sentido aquilo. Eu não sei, ninguém disse para mim parar, ninguém me obrigou a parar, ninguém me fez nada, eu que fui deixando aquelas coisas, porque vi que aquilo não me fazia bem. É uma decisão própria. E eu lendo a Bíblia todos os dias, lendo a palavra. Pois bem, aqui Jesus diz nesse versículo, quero que você olhe novamente, por gentileza. O nosso português fica bem claro no entendimento aqui. Eu sou o caminho. Ele não diz os caminhos. Ele diz o caminho. Então, isso absolutiza que ele é a porta, o caminho para chegar em Deus. Não tem outro. E eu digo para você, experimentei todos quase. Tudo que me ofereciam nesse Brasil aqui, eu já experimentei. Não achei esse caminho, não achei essa porta, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E eu tenho convicção de que Ele é o único Salvador hoje. Hoje eu não tenho mais dúvida. Hoje eu afirmo isso com grande paz, porque fala a verdade para você. Agora, você recebendo, você vai ter que ponderar essas coisas, examinar, se certificar, isso é outro assunto. Ele diz que também caminho que leva para Deus, porque você, quando morre, continua, a tua alma e o teu espírito continua. Você não termina aqui quando morre nesta terra, não. Então, nós temos que investir no nosso futuro eterno. É por isso que estamos aqui hoje na igreja, nessas mensagens, nesse grupo, no evangelismo que a gente leva às pessoas, porque nós temos que informar essas coisas para as pessoas. De que eles têm que se preocupar em sua vida terrena com esses assuntos, sob pena depois de levar um choque de não ter mais tempo de fazer nada para a sua salvação. Então, ele também diz aqui, e a verdade, olha ali na Bíblia, e a verdade também é única. Cristo só trouxe o que é verdade para nós. Ele é a verdade e Ele nos dá a verdade. Que paz quando a gente tem a verdade. Que tranquilidade na vida nos dá. A verdade sobre como eu devo me ver, a verdade como eu devo enxergar o meu próximo, a verdade sobre os tempos que estamos vivendo, a verdade sobre o meu futuro. Quais são os princípios que eu devo usar para equacionar as dificuldades, os problemas que eu mesmo criei pelos padrões mentais, filosóficos, humanos que eu utilizo desde o meu nascimento? Só Cristo pode substituir essa gama de conhecimentos, de princípios que estão estabelecidos na nossa mente, que precisa fazer uma renovação por meio dessa palavra. Nós precisamos renovar nossa mente. Porque se você não renova a mente, você não tem atitude condizente com o conteúdo. Ele também diz, e a vida. Então Jesus é três coisas, caminho, verdade e vida. Ah, vida natural humana? Não, ele não fala disso, vida eterna. Vida imortal. Vida que passa pela morte e livra-se da condenação divina. A vida só Jesus tem para dar. Amém? Então,
nós podemos olhar para essa palavra: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém vai chegar em Deus se não entrar pelos conselhos, pelas atitudes deliberadas por Jesus Cristo. Ninguém vai chegar à salvação. O homem pode ser moralista, pode ser bom cidadão, pode ser tudo, mas se ele não confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele não é salvo. A salvação não é por boas obras, a salvação é por fé na pessoa de Jesus Cristo. Tem muitos que se enganam com isso. Acham que sempre fazendo o bem, sendo bom cidadão, Deus vai salvá-lo. Eu digo que ser um bom cidadão, ser honesto é maravilhoso para o homem moralista. Eu digo que isso não é ruim, é bom. Mas isso não é o caminho para a salvação. A nossa salvação é a fé na pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus e Salvador. Isso está escrito aqui. E eu quero para você dizer, não são poucos os que estão enganados no mundo hoje com essas mentiras filosóficas, humanas, religiosas, que ensinam que se tu é um homem bom, tu vai ser redimido por Deus. Não. Não é verdade isso. Agora, se eu sou um homem bom e reconheço que Jesus é Senhor e Salvador e é o Filho de Deus, aí sim completa tudo, fica maravilhoso tudo. E a partir daquele momento, todas as boas obras que eu faço, não é só porque eu tenho princípios de casa, de educação, mas porque eu quero agradar o meu Deus, obedecendo Ele, a sua direção, a sua vontade. Aí completa tudo. Então, Ele é o Salvador. E Ele diz isso várias vezes na palavra. Entre Deus e os homens só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. Então, o que nós estamos muitas vezes, eu vejo que muitas pessoas que foram abordadas pelo meu trabalho evangelístico na minha vida, muitos aceitaram o plano de salvação de Deus. Muitos não deram bola. Mas eu preguei. A oportunidade Deus deu a eles. Minhas mãos estão livres deles. Não serei responsável por ver eles e não fazer a minha parte. E essa é a nossa obrigação. Temos que pregar o Evangelho da verdade, para que as pessoas tenham a possibilidade de se decidir por Deus ou não. Então eu deixo essas palavras, espero que tenha contribuído com alguma coisa, que Deus esteja abençoando a todos vocês e que você receba as riquezas de Cristo.